E nesta noite, eu gostaria de desafiar os irmãos a estarem mais atentos àquilo que Deus ele nos propõe. Inclusive, gostaria de convidar também os solteiros para que, por gentileza, participassem desse momento, em nome de Jesus. Já deu 8 horas, vocês podem atender o meu conselho de fechar o portão. E do lado de cada muro é mais possível vocês ouvirem melhor a voz do Senhor. Os porteiros estão me ouvindo? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos nesta noite é um tema de suma importância para cada um de nós. E eu posso dizer que, se não tratarmos disso, seria quase impossível sermos igreja. Mas antes de eu dizer o tema, só para que eu possa entender ainda mais, lembro-me de um certo pregador que viajou muito nesse país, nesse mundo, e ele se lembrava bem que alguns públicos onde ele chegou, ele pôde perceber que bem pequenininho lá no público, já para chamar a atenção mesmo, tinha a seguinte frase: se o Senhor não falou a você, não fale a nós. E só para que eu venha aumentar o temor, porque aqui é um lugar onde nós não podemos ficar tranquilos. No momento que nós estivermos tranquilos aqui em cima, é porque nós estamos correndo sério perigo. Eu gostaria que o a igreja repetisse comigo. Vamos apenas ensaiar. Vocês vão dizer, irmão de Betão? Aí eu vou dizer, oi. Aí você vai dizer, se o Senhor não falou a você, não fale a nós. Deu para entender? 1, 2, 3. Oi. Se o Senhor não falou a você, não fale a nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque vocês têm esse desejo também de não ouvirem a voz de irmãos de Betão, mas de ouvirem a voz de Deus nesta noite. E a partir do momento que nós abrimos a nossa Bíblia, o nosso Deus ele tende a falar ao nosso coração. Então, seja onde quer que nós estejamos, se não estamos ouvindo a voz de Deus, no mínimo é porque estamos com a nossa Bíblia fechada. E se você tiver a coragem de colocar um cinto de segurança aí e permanecer no seu lugar até o final dessa mensagem, você já receba o meu elogio de alguém corajoso ou corajosa que você é. Pois o tema da nossa mensagem se resume em uma palavra, que é nada mais, nada menos do que uma ordem. E a ordem é a seguinte: amadureça. O que Deus está mandando você e eu fazer nesta noite? Só quem ouviu repetir o nome de Jesus? Amadureça. Essa é a ordem do céu para mim e para você que somos igreja do Senhor. O sonho de todo pai e de toda mãe é contemplar os seus filhos maduros. E a fase adulta, como nós bem sabemos, não pode jamais se resumir apenas a um estágio físico ou a um fenômeno biológico. Em outras palavras, nenhum pai, nenhuma mãe fica conformado em ver o seu filho crescendo apenas em tamanho, mas se ele continuar dependente, dá certo? O filho mesmo, depois de adulto, depende da mãe e do pai para tudo. O que lhe falta? Amadurecer. Um filho que não tem a mínima autonomia, nem financeira, nem geográfica, vai permanecer ali a vida toda na casa dos pais. Não tem a mínima independência emocional.
O que é que falta para uma criança dessa? Não importa quantos quilos ela tem, falta amadurecer. E foi adotado um aspecto, socialmente falando, agora nós nomeamos como a fase da adolescência, mas que é algo novo. Quando se fala em adolescência, estamos falando em algo que é cultural. E se você olhar para a Bíblia, você não vê nenhum adolescente na Bíblia, porque os judeus não tratavam seus filhos como adolescentes. Passando a fase da infância, eles já passavam por um ritual e já eram preparados para enfrentarem a fase adulta. Por volta dos seus 12 anos, foi isso que fizeram com Jesus ao levar no templo para participar desse ritual. Foi exatamente nessa viagem que os pais de Jesus acabaram perdendo ele no caminho. Se você e eu somos um bom leitor da Bíblia, já estamos nos lembrando também dessa passagem. E é assim que a Bíblia trata. A Bíblia fala de crianças e a Bíblia fala de adultos. Mas a sociedade adotou esse termo adolescentes. E sabemos que é algo real, existe essa fase de transição, e se nós não aprendermos, nós aqui perdemos muito, até porque todos nós passamos por essa fase, né? Nós que somos jovens há mais tempo. Mas o que acaba acontecendo nos últimos dias é que a adolescência tem se tornado uma desculpa. Uma desculpa. Porque quando o negócio aperta, aí eu posso dizer eu sou adolescente. Mas tem hora que o adolescente quer ser tratado como criança, quando lhe convém. Uma hora o adolescente quer se comportar como criança, quer receber os benefícios de uma criança, mas tem hora que quer ser respeitado como adulto. É assim, não é? Quem já foi adolescente, pelo menos, sabe do que eu estou falando. Mas o que não pode acontecer jamais é vivermos uma adolescência tardia. E no meio evangélico, espiritualmente falando, nós podemos ver na nação brasileira algo muito bom acontecendo. É que os dados comprovam que em pouco tempo nós nos tornaremos uma nação majoritariamente de cristãos evangélicos. Os cristãos evangélicos, não apenas católicos, não apenas as determinadas seitas, elas estão crescendo ainda mais no nosso país. E isso é bom. É bom ou não é bom? Os irmãos concordam que isso é uma coisa boa? Eu creio que todos nós gostaríamos de ver essa igreja cheia. Nós gostaríamos de ver esse espaço ficando pequeno. Nós gostaríamos de ver Cicerolândia inteira se rendendo aos pés de Jesus. Mas, passado o tempo e a situação não muda, é porque algo deve estar errado. E muitas vezes não é porque esses cristãos que estão crescendo em número não se converteram genuinamente, não é que eles não sejam filhos de Deus, não é nada disso. Muitas vezes isso acontece porque falta maturidade. É muito comum, como usa esse exemplo, várias crianças, um grande número de crianças, correndo em um pátio na hora de recreio, se comportarem de maneira muitas vezes até que faz a gente puxar os cabelos da cabeça e dizer: Senhor, vem aqui, guarda esse menino. Não é assim? Mas, se as coisas não mudarem com o decorrer do tempo, é motivo para se preocupar. E é interessante, e aí eu quero chamar vocês ao entendimento, que com relação à nossa salvação, a Bíblia diz que ser salvo é como nascer. Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse: é necessário nascer de novo.
E nós não vimos até hoje ninguém nascer adulto. Todo mundo nasce pequenininho, todo mundo nasce criança, e todo mundo já entra ao nascer nesse crescimento que deve ser constante. Espiritualmente falando, não é diferente. Todos nós, quando nascemos, somos totalmente dependentes das nossas mães. Quando nós nascemos, nós somos focados nos prazeres. Toda criança é movida por prazer. Você não vai ver nenhuma criança decidindo passar pelo sofrimento livre, espontâneo, à vontade. Se você quiser motivar qualquer criança, tem que ter uma recompensa no final, porque ela motiva pelo prazer, ela faz aquilo que lhe deixa contente e aquilo que lhe deixa alegre. Mas crianças não conseguem promover também mudanças. Crianças não conseguem promover mudança nenhuma na sociedade, no meio em que elas vivem, e elas estão um pouco preocupadas com isso. E muitas vezes é assim que nós nascemos espiritualmente. A Bíblia fala em Tiago, falando a crentes, não a nós não crentes, e falar a crentes é sempre mais difícil, né? Pregar o Evangelho lá fora é muito fácil. Você chegar diante de, quem sabe, até do maior pecador, e talvez você nunca mais irá olhar na face dele novamente, é muito fácil. Mas você pregar para crentes, dos quais você convive, dos quais você conhece, dos quais você tem o dever de cuidar e apresentá-lo ele perfeito a Cristo, como tenho dito, cada um de nós é responsabilidade um do outro. Tiago, falando a crentes, ele disse que aqueles crentes eles oravam e não recebiam, porque pediam mal, porque pediam para esbanjarem os seus próprios prazeres. E quantas vezes nós não vemos, nós não nos convertemos nesse sentimento, apenas em busca daquilo que Deus ele tem a nos oferecer. E Deus ele é longânimo, ele é paciente e ele espera o nosso crescimento, e através da palavra ele vai tratando conosco e nós vamos amadurecendo. Mas enquanto crianças não temos esse poder de mudar o meio ambiente, e muitas vezes não percebemos também que atender a essa ordem e amadurecer é urgente. O amadurecimento da igreja é uma ordem urgente, é do completo interesse de Cristo, mas isso depende da coragem que nós iremos ter para lidar com essa transição. Eu preciso amadurecer, a igreja do Senhor precisa amadurecer, e como nós bem sabemos, pouquíssimas pessoas conseguem também amadurecer sozinhas. É possível alguém amadurecer sozinho? Se for possível, acredito que é muito difícil. E por isso Deus, ele nos colocou dentro de uma igreja para que nós pudéssemos crescer juntamente, aprendendo uns com os outros. Deus, ele tem todo o poder para nos tornar santos assim, no instalar de dedo. Ele tem tanto poder que no final dos tempos é exatamente isso que acontecerá. Nós seremos perfeitos assim como ele é, nós o veremos face a face, mas ele decidiu que nós estivéssemos aqui e a obra da santificação fosse completada ainda aqui na terra, dia após dias, e para isso nós precisamos uns dos outros. Os irmãos estão entendendo? Deus ele tem todo o poder para fazer isso, mas ele decidiu ser glorificado na minha e na tua fraqueza. Ele decidiu colocar o seu tesouro em vasos de barro para que eu e você não nos gloriássemos. E quando nós nascemos, todos nós sabemos disso,
Nós não pagamos nada para nascer. Quem alguém pagou aqui alguma coisa para nascer? Houve algum esforço da minha parte ou da tua parte para que pudéssemos nascer? Será que nós nascemos porque nós somos bonzinhos? Agora eu estou falando espiritualmente falando. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo de Deus. Não há mérito em nós. Nós não compramos o novo nascimento, nós merecemos nascer novo, mas o Espírito Santo de Deus, que sopra aqui, que sopra lá, sopra onde quer, Ele soprou o nosso coração, nos fez respirar mais uma vez, e nós que estávamos mortos em delitos e em pecados, fomos salvos pela graça, inteiramente pela graça de Deus. Então é necessário entendermos isso. Primeiro, ninguém nasce adulto. É normal que nós, em toda a nossa jornada, estejamos nesse processo de amadurecimento. E não reconhecer isso é um grande perigo para mim e um grande perigo para você. O apóstolo Paulo disse: não que eu já tinha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas para trás, ficam, avanço para o alvo, pelo qual eu fui chamado e convocado pelo Senhor. Eu e você estamos neste processo, não somos perfeitos, para a glória de Deus seremos perfeitos um dia, mas não nascemos adultos e nem fizemos nenhum esforço para nascer. A Bíblia diz que a salvação é pela graça e inteiramente pela graça. Para que eu e você nascêssemos fisicamente, para que eu e você recebêssemos esse corpo, alguém teve que trabalhar, alguém teve que se criar, alguém teve que fazer tudo, alguém teve que gerar, alguém sangrou, alguém teve que nos alimentar. E a Bíblia diz que eu e você nascemos de novo, porque o Espírito Santo de Deus gerou um clamor dentro de mim e de você, do qual fala: Abba, Pai. A partir da obra do Espírito Santo, nós podemos clamar: Papai. E a partir deste momento, nós somos gerados no Espírito. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo número 8. Romanos 8,14 diz assim a palavra do Senhor: pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, porque não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Pelo qual clamamos: Papá. Eu acho lindo quando as crianças estão aprendendo a falar, e às vezes fica aquela guerra, né? Qual será a primeira palavrinha? Aí a mãe tem que ensinar, né? Diga mãe, 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 mãe. Aí o pai diz: pá, 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 pá. Mas ele nunca diz assim: mamãe, bem perfeitinho, né? Mamãe, papai, né? Ele começa a bocejar: pá, pá, pá. E é exatamente isso que esse texto está dizendo. O Espírito Santo clama dentro de nós, dizendo: Abba, Pai, dizendo: Papá. É como se uma criança que acabou de nascer está dando as suas primeiras palavras e está aprendendo a falar. E a Bíblia diz: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. Mas o versículo 19 ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda
a revelação dos verdadeiros filhos de Deus. Para que eu e você possamos entender esse texto, nós temos que diferenciar as duas vezes que esse texto fala a palavra filhos. Porque quando a Bíblia diz que o Espírito Santo clama dentro de nós que nós somos filhos de Deus, ele diz que nós somos filhinhos. A Bíblia diz que o Espírito Santo clama e testifica que nós somos os filhinhos de Deus. Mas a Bíblia fala também, no versículo 19, que toda a criação aguarda a revelação dos verdadeiros filhos de Deus. E agora não é mais filhinhos, agora são filhos maduros, agora são filhos adultos. E para que eu e você venhamos deixar de ser apenas filhinhos e possamos ser agora filhos maduros, nós temos que passar pelo versículo 18. E o que o versículo 18 diz? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ninguém amadurece sem passar pelo sofrimento. Há um preço para nós crescermos, crescer dói, e como disse, para nascer não há nenhum esforço, a salvação é pela graça, mas para amadurecer isso nos custa muito caro. Abra também a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45, onde nós veremos mais uma vez a palavra filhos, mas não mais filhinhos, e sim filhos maduros. E agora são palavras de Jesus. E olha o que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito? Versículo 5, capítulo 5 e versículo 43 de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso era o que a lei dizia. Eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Para quê? Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Em outra versão diz: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem, para que vos torneis filho do Pai de vocês que está nos céus. Você consegue já perceber a diferença de alguém que acabou de nascer para um filho maduro? Para nascer não há esforço nenhum. Para dizer sim para Jesus e levantar as suas mãos em lágrimas não custa nada. Mas para aprender com Jesus diariamente, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, para crescer como um filho de Deus e se tornar maduro, como é o desejo do Pai para mim e para você, custa absolutamente tudo. Mas para me tornar filho de Deus, eu tenho que amar, mas amar é obra. E agora, a salvação é pela graça ou pelas obras? Isso nos faz questionar? A diferença está aí. A prova que nós somos filhos de Deus é que nós não ficamos em um berçário gospel. Nós amadurecemos. E se nós nos recusarmos a amadurecer, quando chega na hora dessa, a gente sofre mais ainda. Se a gente não tiver a nossa musculatura exercitada para enfrentar a vida adulta, o que acontece? Fisicamente falando, espiritualmente falando, é a mesma coisa. E se está difícil, eu e você que somos crentes, amar os nossos amigos, quanto mais os nossos inimigos. Se está difícil a gente ficar na igreja, quando olha para a gente uma cara feia, quanto mais amar os inimigos que estão pregando nossos irmãos em estacas, como o Império Romano fazia.
em uma época que faltou lenha para queimar cristãos nessa fogueira, em uma época que faltou cruz para crucificar cristãos. Aí Jesus disse: é esse daí que vocês têm que amar mesmo, é por esse daí que vocês têm que orar mesmo. Dá para perceber a necessidade de eu e você amadurecermos? Ou quanto tempo eu posso imaginar que eu vou durar até mesmo dentro da igreja? Porque eu confesso para vocês que houve um momento da minha vida que eu pensei que todo mundo que estava dentro da igreja era crente. E são crentes de verdade, mas nem todos amadureceram ainda. E se eu não tomar a decisão de amadurecer primeiro, eu é que seria a vítima nessa história. Está dando para entender, irmão? Para eu e você amadurecermos, é necessário pagar o preço. 2 Pedro, capítulo 1. Tem que fazer o que o apóstolo Pedro disse mesmo. Tem que sair da zona de conforto mesmo. Salvação é obra soberana de Deus, mas não anula a responsabilidade humana. Olha o que o apóstolo Pedro diz: não é pelas nossas obras, não é que eu e você tenhamos capacidade, não. Capítulo 1, verso número 3. O apóstolo Pedro começa dizendo que é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus que nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, e nos chamou para a sua própria glória. Não há que possa se gloriar, porque foi pelo poder dele, o mérito é dele, para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem o quê? Co-participante da natureza divina. É pela sua promessa que eu e você nascemos de novo e agora somos filhos de Deus, e o que se espera de um filho de Deus é que ele seja semelhante ao seu Pai. Pelas promessas que elas foram, se tornam co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Foi Deus que nos tirou de lá para a sua própria glória, pelo seu eterno poder. Por causa disso, e agora, onde é que entra a minha responsabilidade? Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, agora eu tenho que me esforçar. Acrescente a fé que vocês têm, mas a salvação não é pela fé. Todo aquele que crê em Jesus não será salvo. Mas agora eu devo me esforçar para acrescentar a fé que vocês têm, a virtude, e a virtude o conhecimento. Conhecimento é de graça, irmão? Ou para adquirir conhecimento ele está sentado aí no banco, dia após dia, e às vezes a gente entende tantinho assim daquilo que foi falado, e às vezes a gente, semana que vem, não entendeu mais nada, já esqueceu de tudo. Mas é desse jeito mesmo que o conhecimento vem. É com esforço, é com sacrifício, não é de graça não. Era bom demais se o Espírito Santo desse tudo assim, de mão beijada. Mas acrescente a fé que vocês têm, a virtude do conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Por quê? Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, é crescendo, porque essas qualidades, todas essas que eu acabei de citar, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto,
e se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Mas nós somos participantes da natureza divina, nós não somos salvos mediante a fé, já cremos no Senhor, mas agora que cremos, concentramos todos os nossos esforços para que essas virtudes sejam acrescentadas cada vez mais. Amém? Versículo 10. Por isso, irmão, procure um empenho cada vez maior. Fazer o quê? Confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, jamais tropeçarão. Há um risco de você tropeçar. E quem mais tropeça é criança. Mas se eu e você tivermos coragem de sair da zona de conforto e entender a necessidade de amadurecer cada vez mais, se esforçando cada vez mais, confirmando a eleição e a vocação, a Bíblia diz: porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa maneira aqui, irmão. Não é de outra maneira, não. Amém? Eu e você não nascemos adultos? É criancinha mesmo? A gente levanta a mão sem saber de nada, e as coisas parecem que vão complicando mais ainda no decorrer da caminhada. E o que fazer? É se esforçar, segurar na mão de Jesus, confiar nele, e ele proverá todas essas coisas na nossa vida. Para nascer não é esforço nenhum, mas para amadurecer tem que ter esforço sim. Mas o que é maturidade? Espiritualmente falando, maturidade é o quando eu e você nos parecemos com Jesus. Quanto mais eu e você nos tornamos parecidos com Jesus, é que eu e você estamos nos tornando maduros. Quando eu sou capaz de liberar perdão, foi cantado aqui: Tu és fiel, Senhor, e o fruto do Espírito Santo é fidelidade. É a expressão do caráter de Deus em nós. Vamos amadurecendo, vamos frutificando, o fruto vai se tornando em evidência na nossa vida, e é um milagre que somente Deus pode fazer. Aí eu sou crente, mas se o irmão do lado olhar para a cara feia para mim, eu saberejo. Eu sou crente, mas se eu discutir com a minha mulher, eu não vou para o culto. Poxa, o que Jesus fez comigo. Não, irmão, minha esposa me traiu, e eu fiquei muito magoado. Sim, isso é normal, todos se magoam, mas como é que você fez? Como é que você resolveu? Eu fui entregado também. Mas o que a igreja fez com você para se envergonhar? O que Jesus fez com você para você virar as costas para ele? É assim que vocês olham? Mas crianças agem dessa forma. É da vontade de Deus que eu e você permaneçamos crianças? Não, é necessário amadurecer. E a maturidade é quando eu me pareço com Jesus. Jesus não tinha dificuldade nenhuma em liberar perdão. Eu e você esperamos que as pessoas se tornem boas para amá-las, mas deixa eu dizer para você, somente o amor pode transformar as pessoas. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não olhou para Levi e disse: deixe ser publicano e me siga, não. Ele olhou para Levi e disse: siga-me. E o olhar de Jesus fez toda a diferença. Como é que eu e você estamos olhando uns para os outros? É esperando encontrar alguma bondade para poder retribuir? Jesus ele pegou o ladrão do grupo, 12 discípulos, e aquele que metia a mão na bolsa, ele colocou para ser tesoureiro. E a Bíblia diz que ele nos amou até o fim. Aleluia, aleluia. E é assim que eu e você devemos ser, parecidos com Jesus. Maturidade não tem nada a ver com idade.
tem nada a ver com idade. Maturidade tem a ver com a experiência que nós temos, e essa experiência só é adquirida através do nosso relacionamento com Cristo. E é natural que aquele que é mais maduro vai ensinando aquele que é mais imaturo. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, e todos vão crescendo juntos em nome de Jesus. E quem é o grande filho maduro de Deus? É Jesus Cristo. É com Ele que eu e você temos que aprender todo dia. Amém? E para que eu e você possamos crescer, eu vou dar apenas 3 passos, estarei encerrando em nome de Jesus, para a gente resumir, para que a gente saia daqui pelo menos entendendo. Não sei se irmão já perceberam, mas já desisti de ser pregador há algum tempo. Contanto que eu fale, os irmãos entendam, o Espírito Santo em plena liberdade agir no coração de cada um, e a maneira que nós respondemos a Ele é o que faz toda a diferença. Mas o meu objetivo é que a igreja entenda aquilo que Deus Ele está falando comigo e com você. Amém? Ninguém nasce adulto. Para nascer não paga nada. Para amadurecer custa absolutamente tudo. Maturidade é o quanto eu e você parecemos com Jesus. E quais são os passos que eu e você devemos seguir para que possamos amadurecer. Número 1, começa logo com a alimentação. Quem é mãe, quem é pai sabe que a primeira necessidade, depois que a criança nasce, é logo de ser amamentada. A alimentação é a necessidade número 1. Espiritualmente falando, é do mesmo jeito. A Bíblia diz, né, 1 Pedro, eu vou ler, não precisa abrir a Bíblia, 1 Pedro 2:2, que é como crianças recém-nascidas, que eu e você devemos desejar o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Está salvo? Está. Agora vai tomando leitinho do céu, porque você toma esse leitinho do céu, não tem como crescer, não. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4:15, que seguindo a verdade em amor, nós devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelas 5 juntas medulas, segundo a junta cooperação de cada parte, efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É Deus quem efetua o crescimento. Para que esse crescimento aconteça, a igreja deve estar unida, cumprindo o seu papel. É porque ninguém nunca viu uma mão, um pé, sozinho por aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está comparando a igreja a um corpo. E o corpo, cada um tem sua função. Ninguém é maior do que ninguém. O dedo menino não dá nada por ele. Vai tomar caneta dele para tu ver. Arranca ele para tu sentir falta dele. É seguindo a verdade em amor que você devemos crescer naquele que é o cabeça, que é Cristo. Mas para que o crescimento aconteça, crente tem que anseiar pelo genuíno leite espiritual, mas também tem que estar unido ao corpo. E o mais interessante, voltando para a imagem da criança, é que ela não tem trabalho nenhum para se alimentar pela primeira vez. A criança, quando nasce, ela precisa ir para a beira do fogão. Precisa não? Precisa mexer a papinha. Às vezes não precisa nem sugar, né? Às vezes a pressão é tão grande que, se não fechar o olho, é desse jeito. Não precisa de esforço nenhum. Alguém vai processar o alimento, e isso é normal, e isso é necessário. Mas conforme a criança cresce, o alimento também deve acompanhar. Eu não cheguei nos meus 110 quilos, aos meus 30 e tantos anos de idade,
Não foi só tomando leite materno, não. Eu tive que aprender a mastigar. Às vezes eu tenho que sair de casa em busca do pão de cada dia. E isso aconteceu como? Conforme eu fui crescendo. Naturalmente acontece. A criança, ela nasce e nem para se alimentar é necessário esforço. Mas com o passar do tempo é ela. É essa criancinha é que vai dar uma colherzinha na mão, dando de comer a outros. E espiritualmente falando, isso é algo necessário também. Então, o primeiro passo é se alimentar. E o segundo passo, para amadurecer, é procurar alimentar outros. É assumir a responsabilidade. Não estou aqui obrigando ninguém, nem dizendo que a partir de amanhã você tem que ser mais crente que fulano, ciclano, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que se você nasceu de novo, essas coisas naturalmente irão acontecer na sua vida. E se você vê que os dias estão se passando e você ainda não é capaz de alimentar outros, não sou eu que devo estar mais preocupado, não. Preocupado eu fico sim, mas você deve estar mais preocupado ainda. Então é natural que quando alguém cresce, assuma alguma responsabilidade. Criança não pensa nem no dia da manhã, mas o maduro, ele sabe olhar no calendário, ele sabe o dia que o boleto chega, ele sabe que se ele trabalhar também não come, e às vezes já tem outros que dependem dele também. Amém? E o terceiro passo da maturidade, como eu comecei falando, né? Que nós nos tornamos maduros e sabemos que somos maduros, é quando nós descobrimos quanto nós somos independentes. É quando o homem diz: agora eu estou pronto para casar, agora eu não dependo mais dos meus pais. Não é assim que o homem se torna maduro? Mas espiritualmente falando é o contrário. No reino dos céus a ordem ela fica invertida. No reino dos céus, quanto mais maduro eu me torno, mais eu reconheço que dependo do papai. Para se tornar maduro, eu devo reconhecer o quanto eu dependo dele. E quando disse isso? Foi Jesus que disse isso. Jesus disse que é verdade eu lhe digo, que se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Todos os dias, eu e você devemos reconhecer a nossa dependência de Cristo. Devemos reconhecer que precisamos estar conectados à videira e de que sem Ele nada eu e você podemos fazer. Você entende que você é salvo pela graça? Não há nada que você possa fazer nesse mundo para merecer o preço que foi pago por minha e pela tua alma. Mas Jesus não comprou eu e você para nós ficarmos à toa. Jesus não vai se casar com a igreja infantil, ele vai se casar com uma noiva madura, uma noiva guerreira, uma noiva que o ama, uma noiva que sente prazer na intimidade com o seu Senhor. E é por isso que eu e você estamos amadurecendo dia após dia, e nós só dependemos de Jesus Cristo para que esse milagre aconteça na nossa vida. Amém, igreja? Vamos juntos, perfeito louvor, ainda não adorou o Senhor muito. Depois desse nós estaremos encerrando este trabalho com oração em nome de Jesus. Que possamos guardar esta palavra e que ela possa produzir os verdadeiros frutos na minha e na sua vida.